Fala comigo, galera! Mais uma vez estamos juntos, trazendo uma referência da profissão para vocês. Você, profissional de educação física, que defende a nossa bandeira de atuação na saúde, esse é o cara. Esse é o cara e você tem que assistir até o final. É com imensa satisfação que trazemos para vocês Luiz Ernesto Guerreiro. Professor, obrigado por ter conseguido vir aqui, bater um papo com a gente, né, dividir um pouco da sua trajetória. Né, o senhor é uma grande referência quando falamos de educação física e saúde. Então eu tenho certeza que quem está em casa vai acompanhar até o final. Eu passo a palavra ao senhor para falar com o pessoal de casa. Bom, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade da diretoria de estar me convidando para fazer parte desse acervo, desse programa inovador que sempre o CREF acaba desenvolvendo e poder compartilhar um pouquinho da minha história que pode criar aí uma conexão com outros profissionais também. Ah, mas isso eu tenho certeza. Inspirar a gente vai hoje. Professor, antes da gente falar, né, de tudo que o senhor já construiu, de falar de vida ativa, vida saudável, vamos conhecer o Luiz, sem ser o Luiz Ernesto Guerreiro. Como é que era esse Luiz? Aonde foi a sua infância? O senhor praticava esporte, não praticava? Como é que foi esse momento da sua vida? Então, eu desde pequeno sempre gostei de atividade física, né, e sempre pratiquei esporte. Atividade física é daquelas que hoje não se praticam mais, né? De taco, jogar taco na rua. Brincadeira da rua. Brincadeira da rua, pique bandeira, polícia ladrão, aquelas coisas de correria o tempo inteiro. E eu fui entrando em escolinhas esportivas por estímulos dos meus pais, sempre acreditaram naquela época que o esporte era um caminho importante para a saúde, para a educação. E eu tive meu avô que ajudava a conduzir, né? A gente era muito pequeno, eu e meus dois irmãos, a gente conduzia aos locais. Eu comecei no Tijuca Tênis Clube, eu era morador do Tijuca, morava perto, e treinava lá. Uma grande referência, né? É uma grande referência em esporte amador. E eu comecei no esporte, comecei pela natação e fui atleta ainda na segunda infância, virei atleta, era mirim lá e ganhava as minhas medalhinhas. Só que eu tinha um desafio enorme, porque era muito pequenininho, franzino, sentia um frio desgraçado e a piscina era fria, não tinha aquecimento, né? Essa tecnologia veio muito depois. E eu tinha que entrar, e eu entrava chorando. Dias de frio, eu entrava chorando, eu chorava para entrar na água, e às vezes eu não entrava, e aquela pressão de ter que entrar. E quando eu entrava, porque era demais para mim, eu chegava em casa e tinha que entrar embaixo do chuveiro de água gelada, né? Aprendizado do sofrimento. E isso foi o primeiro despertar na minha vida da importância do esporte, educação e do prazer. Né, eu queria fazer duas perguntas ao senhor, porque o senhor remete uma memória muito bacana da sua vida, e eu queria que o senhor desse a sua opinião. A primeira é o seguinte: como é que o senhor percebe essa falta da brincadeira de rua na sociedade hoje? Ela é importante hoje em tudo na nossa vida. Primeiro, o hábito da atividade física, né? O hábito saudável. A atividade física é da brincadeira, da motricidade. Hoje as pessoas têm dificuldades de conexão, têm dificuldades de habilidades físicas, básicas, de coordenações. A parte de cognição, a psicomotricidade, ela influencia no aprendizado das pessoas. E a gente, na brincadeira natural do correr, do pular, do subir, do saltar, era uma brincadeira que desenvolvia naturalmente essa competência humana, né? E hoje os jovens estão em cima de rede social, em cima de videogame, sentados o tempo inteiro e não conseguem desenvolver nem habilidades sociais, nem habilidades físicas, para poder ser um adulto saudável, melhor, com maior capacidade de aprendizado, de cognição. Então, essa brincadeira de rua, ela, na verdade, ela faz parte do desenvolvimento humano, né? E impacta diretamente na saúde. Perfeito. Não é à toa que os grandes talentos esportivos estão surgindo das comunidades mais carentes, porque lá, como eles não têm tanto acesso à tecnologia, eles ainda têm a oportunidade de brincar na rua. Um pouco daquela raiz, né? Isso, da brincar na rua, de soltar pipa. Hoje é proibido. Campão, né? Mas eu soltava muita pipa, né? Jogar pelada, de jogar bolinha de gude. Então, aquelas brincadeiras subir que árvore. Hoje os jovens não sabem nem o que é isso. Eu falo com meus filhos, eles não sabem nem o que é. Né? Eu tenho que explicar para eles o que é, mostrar, porque eles não sabem o que é. Então, isso é um dos problemas da saúde hoje, que estão impactando a saúde. Cada vez está ficando, os jovens estão ficando mais doentes mais cedo, né? As pessoas ficam doentes mais cedo, é por conta uma das causas é a falta da brincadeira de rua, da atividade física. E tem muitos fatores, né, se a gente for analisar, né? A segurança, a questão das construções. E a outra, professor, é que é tão interessante o que o senhor falou, e a gente vou puxar lá no que os nossos pais e avós falavam.
muito se fala que educação física não é saúde, a gente ainda escuta isso. Mas, em contrapartida, a natação é um grande exemplo de que a gente sempre ouviu para melhora da condição respiratória, melhora de evolução cardiorrespiratória, a natação está aí. Então, como é que não é, né? Sim, não tem dúvida. Ela sempre foi e sempre será. Hoje a gente tem muito mais evidência científica para isso. Antes era muito mais das oportunidades que não tinha muito o que fazer, era brincar. Porque se a criança quer brincar, e brincar de quê? Brincar das coisas naturais. Não tinha videogame, não tinha essas tecnologias, não tinha rede social, não tinha internet, não tinha nada disso. Então facilitava, você não tinha muitas opções. Então você acaba brincando. Atividade física escolar, né? Então também eu gostava muito de fazer atividade física escolar, mas também foi um grande aprendizado quando eu via pessoas que não tinham as habilidades, os obesos, as crianças mais obesas, aquelas que não e eram obrigadas a fazer, era o sofrimento. Então eu tive essa oportunidade de ter as observações. A analisar, né? Isso, a ter as observações e ver o que funcionava e o que não funcionava e como deveria ser. O senhor nem sabia que ia aplicar isso ainda, mas... eu não sabia que ia aplicar, verdade. Mas isso sempre ficou na minha mente. Mas isso é muito interessante, né? A gente percebe lá atrás em que ponto que a sua veia pesquisadora e analítica já aparecia, né? Nessa época, né? Sim. Já era muito forte. Me incomodava porque eu passei por isso, né? E a atividade física e esporte não pode gerar sofrimento, dor. Ela tem que ser pelo prazer, não pela dor. Então a gente conquista isso por isso. E hoje eu acho que uma das causas, depois a gente falar um pouquinho de saúde, um dos problemas da saúde é porque muitas pessoas não praticam atividade física porque não sentem prazer. É doloroso, é um sacrifício fazer. E aí não fazem. E aí tem toda uma explicação por isso. Mas, então, o que acontece? Hoje, muitas dessas pessoas adultas que não fazem é porque têm trauma da infância. Elas criaram essa história traumática lá, às vezes, na educação física escolar. Às vezes, da obrigação do pai de fazer, às vezes, dela não ter habilidade de ser excluída pelo a comunidade de crianças que exclui, porque ela não tem habilidade, então ela vai atrapalhar, então ela fica cada vez mais excluída. E me incomodava, desde cedo me incomodava essa situação. Ou seja, o que o senhor traz para a gente, né? O tamanho da importância da educação física escolar, né? Ser bem aplicada, ser bem oportunizada às crianças, né? Sim, ela começa tudo aí, ela começa na infância. A educação para a saúde, a atividade física para a saúde, ela começa na primeira infância. E aonde tem a oportunidade hoje? É na escola. Porque hoje o acesso aos clubes nem todos têm, não é democrático. Né? É para quem pode. A escola não é democrática, ela está inserida na escola e você precisa fazer. E está lá com uma disciplina obrigatória que precisa fazer. Tentaram até derrubar, mas é uma visão completa, uma visão distorcida, né? Daquela realidade. Mas, enfim, ela está lá. Então, a atividade física escolar ela é o princípio de tudo. Talvez o programa tenha que ser revisitado, o programa em si, mas a disciplina não. Essa disciplina ela tem que ter e tem que ser fortalecida. Em outros países, elas são mais importantes do que qualquer outra disciplina, né? Em países orientais, por exemplo, Coreia, Japão, são disciplinas de referência. Elas entendem que a atividade física que é a base de sustentação para outras disciplinas. Né? E é uma verdade. Quando falamos no mundo ocidental, é um pouco diferente, né? Quando a gente fala do mundo ocidental, é bem diferente. As práticas orientais, a gente traz um grande aprendizado para a gente nesse sentido. Em vários sentidos, né? E aí fala pra gente, então o senhor tem essa percepção, vamos dizer assim, de uma análise de um certo incômodo no que era perceptível. E como é que foi, né, essa parte de finalização de escola? Já tinha na cabeça? Passou alguma outra matéria pela sua cabeça? Como é que foi esse período? Então, eu como tive sempre esse gosto pela atividade física, pelo esporte, eu naturalmente, eu reconheço que era um ponto fora da curva lá no passado e hoje no futuro, os jovens hoje estão no terceiro ensino médio e não sabem o que vão fazer. É porque tem muita informação, muita opção. Mas desde o segundo ano do ensino médio, eu já sabia que queria fazer educação física e não tinha nenhuma referência na minha família. Nem pessoas próximas de mim que faziam. Mas eu já sabia que eu queria fazer a faculdade de educação física. Caramba!
E aí eu tive o que foi para mim um desafio, que muitas das vezes você sofre aquilo como uma barreira, mas eu tive como desafio. Meus pais, minha mãe era professora escolar, primária, e meu pai era engenheiro, já era bem sucedido em órgão público. E eles falaram o seguinte, meu pai falou assim, está maluco, fazer educação física? Vai fazer concurso do Banco do Brasil, Caixa Econômica, porque na época eram os empregos de referência. Né? Hoje nem tanto, mas na época eram os melhores empregos, eram os públicos. Vai fazer concurso público e vai trabalhar com educação física como hobby. Aí vai ser hobby. E minha mãe falou o seguinte, ó, você está preparado para passar fome? Porque professor, você não vai a lugar nenhum, você vai ganhar para sobreviver. E os desafios continuavam, e eu fortalecendo, eu vou continuar. Mas nunca disseram para eu não fazer. Eles me apoiaram na minha decisão. Algumas questões eles que eles percebiam. Que era a visão deles. Com a visão da intenção, claro. Da melhor intenção possível. Claro. Mas nunca me impediu. De alerta, assim, né? É alerta, olha, esse é o cenário. E aí fala assim, quantas pessoas você conhece bem-sucedidas na educação física? 5, me diz 5. Meu pai fala assim, mais racional, 5 que você conhece. Foi difícil, né? Foi difícil. Eu falei assim, não, mas é o que eu vou fazer. E aí eu nunca fui um bom aluno, né? Nunca fui um bom aluno. Não gostava de estudar, aquela matéria chata. Eu só fui bom aluno quando eu fui fazer o que eu gostava. Aí eu me tornei um bom aluno. Mas até então eu não gostava daquela coisa. Eu gostava de brincar, eu queria brincar. Diversão para mim. E ficar sentado era incômodo. Era incômodo, eu queria brincar. E aí eu tive algumas trajetórias, porque depois da natação eu fui para futebol, entrei pela linha do futebol para jogar futebol, queria jogar futebol, mas também esse eu tive estímulo nenhum mesmo. Esse era a barreira de enfrentar muito grande, porque eu tinha que estudar e jogar futebol, então eu acabei desistindo. Que é uma realidade, inclusive, né? É uma realidade. Essa é uma realidade. Ou vai a comunidade carente como sendo a expectativa possível de vida, pelos exemplos que tem, ou a família que tem condição de financiar. E eu queria fazer karatê. Na adolescência. E esse é o único esporte que meus pais não deixaram. Não deixavam, porque estava muito associado à violência. Não tinha aquele esporte, não tinha o educador físico na época da luta, né? O judô se diferenciava um pouco mais naquela época. Então, esses não deixavam. Então, eu saí do futebol e quando eu fui para a faculdade, que aí eu tomei a decisão de fazer, e aí estudei feito um cachorro para fazer, tomei a decisão de estudar. Eu resolvi estudar no ensino médio, pedi meu pai para fazer um curso intensivo, fiz curso intensivo. Desde o segundo ano você já se preparou para isso? Isso. No ensino médio eu fui dedicar porque eu queria tanto. E aí eu passei para o UFRJ, na primeira opção. O que era um ponto fora da curva, eu não gostava de estudar. Era um ponto fora da curva, mas como eu queria tanto, eu consegui essa conquista e fui para o UFRJ. E entrei em 85. Em 85 eu entrei na UFRJ e lá também, aí eu fui para o Karatê. Comecei a fazer Karatê na universidade. Aí já estou na faculdade, eu já vou... Entrar na faculdade tem minha autonomia. Eu comecei lá e aí me tornei faixa preta pelo UFRJ. Comecei a treinar com o meu professor da UFRJ também fora. Ele treinava na Tijuca. E virei professor de Karatê. Né? Então, e aí toda aquela arte oriental, toda aquela disciplina, os valores do esporte... eles foram muito fortalecidos na questão do esporte. E traz muito isso, né? Principalmente as artes marciais, elas trazem muito, né? O respeito ao próximo, a hierarquia, a superação, a humildade, o respeito ao teu ambiente. Você entra, você cumprimenta o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente de instituição, que você volta, você cumprimenta o seu adversário, ele não é seu inimigo, ele é seu adversário em determinado momento. Então, são valores do esporte, que o esporte traz, e que às vezes não são muito aproveitados, né, no dia a dia, mas eles têm muito a nos dizer. Como é que é importante. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco disso também. A gente vai e volta, tá? Sim. Porque eu acho que o que o senhor levanta agora é muito importante, até para a gente deixar registrado nesse episódio, obviamente que o esporte oriental, né, as artes marciais, elas trazem isso, mas o esporte como se ele traz esse cunho direcional, né, de regras, de doutrina. A gente consegue perceber crianças e adolescentes que praticam regularmente esporte, eles têm uma outra visão de sociedade como indivíduo. Como é que o senhor percebe isso? O tamanho dessa importância da prática esportiva, né, como profissional de educação física, para o desenvolvimento do indivíduo? O importante é a gente tem que... Eu tenho uma visão, eu vou estar um pouquinho já falando de saúde, eu tenho uma visão em relação à atividade física e saúde. Então,
eu entendo o seguinte, nós como profissionais, o ambiente que a gente trabalha, o método que a gente utiliza, a atividade que a gente oferece, tudo isso, o método que a gente oferece, tudo isso é recurso técnico. Não é isso que vai fazer diferença, né? Isso são recursos técnicos que a gente tem. Quanto mais recurso técnico, mais você tem uma biblioteca de recursos para utilizar com o nosso cliente, com o nosso aluno. Qual é o melhor? Não é o melhor para a gente, é o melhor que é para o nosso cliente. Esse que é o grande desafio hoje do profissional de educação física, que é trabalhar com saúde. Porque a gente acaba se especializando em determinadas coisas e achando que aquela coisa é a melhor para o nosso aluno, ela é melhor talvez para a gente, aquela que se identifica, aquela que a gente tem prazer, que se identificou e a gente, por ter prazer, motivação, a gente vai cada vez se aprofundando mais naquele ambiente. Eu estou falando ambiente aquático, pode ser crossfit, pode ser funcional, independente pode ser público, pode ser clube, pode ser atividade funcional, crossfit, natação, hidroginástica, luta, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer método, anaeróbica, corrida, caminhada, HIIT, resistência, força. Cara, não importa. Não importa. Vai ser bom para o aluno aquele que ele gostar. E a gente tem que entender isso. Para a gente ser profissional de saúde, tem que entender na perspectiva do aluno. Não o que a gente oferece não necessariamente é o melhor para todo mundo, é melhor para alguém. Mas não é pior. Então, quando eu falo de karatê, não estou dizendo que karatê é aquilo que eu me identifiquei, mas ele não é melhor que o judô, e nem que o jiu-jitsu, nem que outra luta. Mas é aquela que eu me identifiquei para ser um caminho meu de orientação na parte de educação e de saúde. Agora, essa questão das modalidades, ela é importante porque, primeiro, a gente tem que sentir prazer naquilo que a gente faz. Se a gente não tiver prazer, a gente não consegue oferecer prazer, né? Então, o profissional que é hidroginástica, eu sou especialista em natação. Ótimo, então o teu ambiente de aquático é o melhor, mas é o melhor para o seu aluno? Não, é o melhor que você pode oferecer para o seu aluno, aquele que tem prazer de estar ali. O que não tem prazer ali, você tem que orientar para outras coisas. Perfeito. Você tem que ter a capacidade de identificar e sugerir aquilo que não é bom para ele, sugere outra coisa. Mas eu vou perder aluno. E a capacidade de ler isso também, né, no aluno, né? Aí a gente vai entrar depois em comportamento humano, né? Que eu acho que é uma competência que a gente não pode fugir. E a gente está muito distante dela. Mas a gente deixa mais para frente falar sobre isso. Então, eu entendo que o esporte e tudo isso que a gente está diante da nossa formação, elas são caixa de ferramenta. Elas são recursos técnicos. E não é isso que vai fazer diferença. Eu não acredito que é o recurso técnico que vai fazer diferença. É o recurso comportamental. É a gente entender a pessoa como ela é, entender onde tem o prazer para a gente poder ter a competência de direcionar essa pessoa para onde tem o melhor prazer. E às vezes não é com você. No meu estúdio, eu recebo pessoas, ele tem foco muito em saúde, tem a metodologia, e essa metodologia é muito focada em saúde e em entender a pessoa para oferecer um programa alinhado para aquela pessoa. Individualizado e específico. Individualizado e específico. E eu tenho vários tipos de recursos e alguns recursos não tenho. E quando eu entendo na entrevista que aquela pessoa, o que ela busca, eu não vou poder oferecer ali, por exemplo, estética, eu tenho uma academia em cima de mim. Eu falo assim, olha, procura aqui o professor tal, porque ele vai poder te oferecer melhor do que eu vou poder te entregar. E ter esse entendimento é legal, né, professor? De você entender que, não, essa atuação não é a minha especificidade. E às vezes é pilates, eu tenho no corredor, tem 2 centros de pilates, eu tenho embaixo um outro estúdio, e eu vou direcionando. Cara, ali talvez você encontre melhor, talvez vai te atender melhor, porque eu entendi. Então não adianta eu ter ele comigo e frustrar. Porque Exato. Vai ser mais uma frustração na vida dele. Quanto mais frustra, mais se distancia, né? Da saúde. Porque distancia daquela experiência que é ruim para ele. E aí ele não faz. Então, qual é a nossa contribuição como profissional de saúde? É nenhuma. A gente está afastando a pessoa daquilo que pode oferecer a saúde dele, que é da atividade física. Por quê? Porque a gente está querendo reter uma profissional, uma pessoa a fazer uma atividade física num caminho que não é prazeroso e que não vai gerar recompensa para ele. E o que ele faz? Ele vai sair. Eu acho essa sua fala tão rica, porque por vezes muitas pessoas possuem essas frustrações e elas não falam. Né? Então, se você não tiver esse momento, que nem você está falando, de conversar, de entender, de ter a leitura do comportamento, como você vai falar,
vai passar desapercebido e ela vai se afastando. E aí isso vem um pouco já desde do ensino médio? Desde quando você percebia que tinha aquela coisa de não gostar, de fazer o mal? Isso um pouquinho do sofrimento, mas na minha visão foi educacional. Tá. Na visão educacional, né? Na visão de saúde, não. A visão de saúde, ela começou a ser construída quando fui para o SESI. E não foi o meu primeiro emprego. O meu primeiro emprego foi no Vasco, como professor de natação. Então, o senhor sai da... A gente vai e volta. O senhor sai da faculdade e vai para o Vasco como professor de natação. Meu primeiro emprego de carteira assinada. Eu fiz vários estágios, né? Uhum. Na época que eu comecei na faculdade, a profissão era regulamentada. Sim. Eu comecei a trabalhar no segundo período. Né? Eu trabalhava em academia, trabalhei com escolinha de futebol, trabalhei musculação. Eu implementei nessa academia que eu comecei a trabalhar com musculação. Eu não gostava de musculação, mas eu queria aprender. Então, onde tinha oportunidade... Era adquirir o conhecimento, né? Eu gostava de esporte, mas não gostava muito de academia. Uhum. Não era... Mas hoje faço. Mas não gostava. Eu sempre tentava direcionar para o esporte, né? É onde eu tinha mais prazer de fazer. Mas eu fui, para mim tudo é aprendizado. E era engraçado que eu estava no segundo estágio, muito imaturo, entrei muito novo na faculdade, porque eu comecei muito novo na escola, porque mãe é professora. Decidiu cedo também, né? A minha professora minha mãe é professora e a gente conseguia entrar mais cedo na escola. Uhum. Né? Eu estudei escola pública no primário, depois de ginásio eu fui para particular. E aí eu entrei muito imaturo, e na faculdade também entrei muito imaturo. Eu fiz 18 anos em dezembro, e com 19 comecei a faculdade de Educação Física com uma imaturidade enorme e muita insegurança. E eu sempre fui pelos valores dos meus pais, né, de ser muito correto, muito certinho, fazer a coisa certa. Então eu me lembro que uma vez o professor que eu estagiava, ele falou assim, pô, Luiz, eu tenho um médico, não vou poder vir. Eu estava assim há 3 meses da academia, e ele falou assim, pô, te segura aí que eu vou chegar um pouco mais tarde. Os donos sabiam, né? E eu falei, Jesus, foi o dia que eu mais sofri na minha vida. Eu suava, eu ficava olhando para a porta para torcer para não chegar aluno nenhum. Para não chegar ninguém. E imagina, e chegar aluno novo, que ele tinha que fazer o treino. Eu falei, meu Deus do céu, eu suava, cara, mas eu suava para não acontecer. Eu falei assim, e depois eu fiquei pensando assim, cara, mas quanto é responsabilidade minha e de quem deixou, né? Sim. Mas eu passei por esses desafios. Em alguns eu era estagiário, era acadêmico, mas trabalhava como professor. Implantei um centro de natação para bebê, sendo estagiário, sendo não formado, mas não tinha regulamentação. E eu trabalhava com natação para bebê. Assim, eu conversava com pessoas que eu conhecia em escolas de natação e ela conversava como é que faz. Professores que eu conhecia. Fiz uma clínica, network, né? É teoria na prática, né? Não tem essa, teoria na prática. E aí eu fui desenvolvendo essa carcaça, né? Então eu fui para o Vasco como formado, comecei a trabalhar com natação, depois virei coordenador na parte de aprendizado, fui coordenador de aprendizado. E na época, o meu viagem de educação ainda era muito forte. O diretor na época falou assim, Luiz, vai para ser técnico, você tem que ser técnico, sai do aprendizado, porque você vai ganhar mais aqui. E eu falei, não. Você estava envolvido com o esporte, mas não queria perder a construção. A formação. E eu falei, não quero ir. Mas você vai ganhar mais. Não, mas não vai me dar prazer. Porque o técnico, você já entra naquela da performance. Aí eu vivia aquela história de ter que entrar na água gelada. E esse negócio não combinava comigo. E eu olhava para os pais, falando assim, vai treinar, entra na água. E aquele negócio me incomodava profundamente. Era um outro mundo que não ia... E eu encontrei no aprendizado, eu falei assim, aqui é o momento que eu posso trabalhar com as crianças, desenvolver a formação delas através do esporte e os pais também. Então, não deixava o pai influenciar. O pai eu fazia reunião toda semana com os pais, explicando para eles o que era o esporte e a educação do esporte, o que ele podia oferecer. E eu educava os pais, junto com os filhos. E, na verdade, você mudava aquela família, inclusive se essa criança chegasse no alto rendimento. Sim. Seria uma outra abordagem. Porque dali tinha os testes, que ele ia aprovando de nível, né? E tinha o teste que depois ia para a pré-equipe, depois para a equipe, então dali saíam, ali era a formação, o centro de formação para a equipe principal. Mas, entenda bem, quantas pessoas estão na escolinha que se tornam atletas? São poucos. E eu não estava preocupado com a minoria, eu estava preocupado com a maioria. É como o esporte, por ensinar valores para a vida dela. Porque a maioria das crianças não ia para ser atletas, não iam alcançar performance, porque não tinham o talento para aquilo, não tinha, às vezes, a vocação, não tinha o interesse. Então, é aqui que era o meu horizonte.
E aí, depois do Vasco, aí eu fui pro SESI. E aí tem uma história aí. Aí começa a história da saúde. E aí eu quero que o senhor conte toda ela pra gente. Aí eu comecei em 91, em 89, eu entrei no Vasco, em 91 eu fui chamado pro SESI, pelo dono da academia, que eu fui estagiário lá, que me conhecia. Caraca, que bacana. E ele reconheceu, eu não tinha nenhum conhecimento nenhum com ele, quando ele me chamou para estagiar. E aí, como ele viu o meu valor, ele me indicou para o SESI para trabalhar na equipe dele, no centro de Honório Gurgel. Como é que o network ele é feito, independente de você estar percebendo, né? Isso que eu falo quando eu dou palestra nas universidades é o seguinte, olha, não pensa que você é profissional quando você se forma. Já é um profissional em construção, né? Quando você tomou a decisão de fazer educação física, você entrou no primeiro período, você já está sendo observado como profissional. É verdade. Não adianta ainda mais na área acadêmica, né? Porque é olhares de todos os lados, né? Porque você pode ser o amiguinho na academia, lá na faculdade, você é o amiguinho, aquele que sai, o buchopinho e tal. Mas na hora que o cara que vai te indicar lá para o teu estágio, não é o que te chama chopp, não. É aquele que fala que esse cara é estudioso, esse cara presta atenção, esse cara é interessado. Porque ele não vai queimar. Vai de postura, ele não vai queimar o nome dele com um amigo que toma chopp. Ele vai falar assim, não, aquele eu boto a mão no fogo. Pô, mas nem convivi com ele. Mas é esse que eu indico, que a indicação é aquele ali. Então, eu sempre tive essa responsabilidade, né, pelos meus valores da minha formação. E aí eu fui para o SESI a partir desse convite, continuei compatibilizando, e o Vasco não queria me largar de qualquer maneira nenhuma. Então, ele adaptou o meu horário para eu poder conciliar com os dois, e eu fiquei uns 2 anos ainda assim. Eu já estava como coordenador, até que eu assumi funções eu não era parcial no SESI, parcial no Vasco, e eu subi funções que tinham que ser integral no SESI, eu tive que sair do Vasco, né? E aí no SESI eu comecei como professor de educação física, eu trabalhava com natação, ou melhor, natação eu não trabalhava, porque tinha muito professor de natação lá, e eu falei assim, tem muita gente oferecendo natação, e eu não quis. Então eu ficava com futebol, o karatê, eu era já faixa preta. Eram vivências então, suas. E foi até a minha porta de entrada, foi essa especialização do karatê que me levou, porque senão ia ser mais se não tivesse feito. Imagina se não tivesse feito. Foi a minha porta de entrada, então eu comecei a trabalhar com karatê, com projetos, e aí eu fui, depois de 2 anos, o coordenador de lazer, que era o dono da academia, ele teve uma oportunidade de assumir a gerência, ele era um centro esportivo, né? Basicamente era esporte, a parte de saúde, educação, mas era pequeno, é basicamente um centro esportivo. E aí, nada mais, num centro esportivo, ser um profissional de educação física, ser o gestor. E aí ele foi convidado, uma mudança gerencial, ele foi convidado e ele falou assim, Luiz, eu vou se você subir como coordenador. Eu falei, tá bom. Eu era o profissional, tinha na época, acho que lá, uns 6, 7%. Eu era o profissional mais novo de idade, o mais novo de tempo de SESI e o mais novo de idade. Mas eu era reconhecido pelos profissionais. E quando eu fui convidado, todos me validaram. Isso era importante. Como é que eu vou lidar com pessoas com mais tempo de SESI e mais tempo de profissão e não ser reconhecido? Mas a minha... Conquistou isso pela sua postura profissional, né? E aí eu fui reconhecido e fui legitimado por essa equipe e favoreceu muito o trabalho. A partir daí, começa a minha história de entender a saúde. Uhum. Eu fui convidado para um cargo dentro da unidade, que era um cargo, chamava-se novo cargo, chamado coordenador técnico operacional. O que era isso? Era um coordenador multiprofissional. Entendi. Eu era o coordenador dos coordenadores de saúde, de educação... Você linkava os setores. Esporte, lazer e serviço social. Então, tinham 4 disciplinas e era o coordenador que era para fazer o quê? Integrar os projetos, fazer um trabalho integrado de projeto multiprofissional dentro daquela comunidade. E aí a sua visão amplia completamente. Tá, e aí o coordenador de saúde, ele praticava, ele já tinha sido médico de esporte, ele tinha uma competência enorme, e ele praticava na vida particular dele, é um médico homeopata, praticava medicina social. Ele estava muito bem colocado ali. E aí ele me ensinou o que era saúde. Porque hoje a gente tem a visão de saúde na perspectiva da doença. Sim. Mas ele não, entendeu? Ele começou a me dar uma visão de saúde na visão da essência da saúde, que não é a ausência de doença. A saúde é muito mais que isso. E ali eu comecei a entender melhor e entender como é que encaixava o esporte numa visão de saúde.
Isso foi em 93, mais ou menos. Então começou um pouco da migração do esporte e educação para esporte e saúde, que está tudo conectado. Sim. Né? Quando a gente fala de promoção de saúde, nós estamos falando de educação para a saúde. Né? Só que o viés da saúde ficou muito forte. Eu me identifiquei demais com aquilo ali. Eu acho que aquilo tinha começado a ter fundamento para mim, na minha essência. Fazia sentido, né? Total. Que começou a bater forte na minha vida. E eu comecei a entender, estudar mais. E aí, dentro do SESI, criou-se uma diretoria de saúde, que não existia, era uma diretoria de saúde, onde o esporte estava dentro da diretoria de saúde. Então tinha medicina, odontologia, engenharia de segurança do trabalho, e o esporte foi inserido. E aí eu falei assim, opa, agora eu preciso entender um pouco mais. E aí fui fazer fisioterapia. Olha. Mas não queria ser fisioterapeuta. Mas naquela época não existia MBA, pós-graduação em saúde, isso não existia. Não existia o que existe hoje. E eu falei, qual é a minha forma que eu não me distancio da educação física e eu consigo ter uma linguagem conhecimento em saúde? Fisioterapia. Fui fazer faculdade de fisioterapia. E aí fiz a faculdade, não sou habilitado, não tenho CREFIT, porque eu nunca quis. Eu me formei, entreguei meu TCC, ficou faltando um estágio para mim, o segundo estágio, que era obrigatório, foi a única disciplina que eu não fiz, porque não batia com o horário do SESI, e para mim o SESI era prioridade, e eu não queria trabalhar com fisioterapia, nunca tive essa intenção, eu que se dane, eu me sinto formado, tenho lá meu histórico profissional, com tudo, com formação, com TCC, mas não tenho habilitação. Às vezes eu até cito que eu sou fisioterapeuta, que eu tenho formação, que eu não sou fisioterapeuta. Sim. Às vezes eu nem cito no meu currículo, porque para mim o conhecimento que era importante. E ali eu aprendi a linguagem para conversar com médico, para conversar com psicólogo, para conversar com nutricionista. Eu aprendi mais sobre fisiologia, aprendi mais sobre anatomia, aprendi mais sobre cinesiologia. Ali, a verdade, foi o meu grande aprendizado dessas disciplinas. A educação física, para mim, foi muito superficial. Eu acho que ainda é. Né? A fisioterapia me deu âncora para isso. E aí, dentro da diretoria, eu comecei a crescer. Porque eu tinha um discurso diferente com o profissional de educação física, uma visão tinha diferente. Abordagem técnica. Você conseguia se colocar conversar. Tecnicamente. Perfeito. Então, o que acontece? Quando tinha projetos, o diretor era um médico. Tinha projetos que tinham a ver com saúde, que ia integrar, eu tinha que ser chamado. Eu era o chamado. Porque talvez, naquele momento, eu era a única pessoa que conseguia dialogar dessa forma. E aí eu comecei a crescer. Dentro do SESI, eu tive, em 28 de profissão de sistema FIGEM, eu tive 16 promoções. 28 anos. Em 28 eu tive 16 promoções. 8 promoções eu tive de caráter horizontal, que é meritocracia salarial. E 8 foi de cargo. Eu avancei em cargo. Então, eu fui coordenador de lazer, depois fui coordenador técnico operacional, que era dentro da unidade. Depois teve um concurso interno para um cargo novo, que era coordenador regional de esporte e lazer, dentro da diretoria já. E eu fui aprovado. Eram 4 regiões, eram 5 regiões. Eu fui solicitado para 4 regiões. Caramba, bacana. Eu fiz uma escolha, né, de uma das regiões. Eu só não fui para, que era a região de Itaperuna, campus de Macaé, porque eu tinha que mudar para lá e tinha um profissional, veio até de fora, né? Chamaram de fora, mas as regiões que eram próximas, eu tive a oportunidade de fazer a escolha e depois eu fui um coordenador estadual, virei chefe da divisão. Depois eu saí da área de produto especificamente, que era para o esporte lazer, saí dos projetos de esporte lazer, e porque a diretoria de operação entendeu que eu tinha um viés de gestão muito forte. E me convidou para um cargo novo, chamava-se gerente operacional, que era para ser gerente de uma unidade operacional que tinha SESI, Senai, educação, tinha tudo. E aí eu fui o primeiro gerente operacional da instituição, né? Do sistema. Eu fui o piloto, né? E aí eu fui, e eu tive também, eram 2 unidades, os 2 gerentes me queriam, era Jacarepaguá porque já me conhecia porque eu interagia com eles na questão do esporte e lazer, na formação, eu fui avaliador técnico, então todos os profissionais de educação física, guardião de piscina e operador de piscina, eu trabalhava junto com o RH para fazer avaliação técnica. Então eu tinha que desenvolver competências em suporte básico de vida, fiz curso do bombeiro para poder... Como é que eu faria avaliação técnica em guardião, que precisa de primeiro socorro, eu não sei. Sim, claro. Então, desde aquela época, eu já trabalhava isso, já tinha esse desenvolvimento. E aí, eu tinha a opção de São Gonçalo e Jacarepaguá, e como morava em Niterói para São Gonçalo. A unidade de São Gonçalo,
E aí foi quando eu saí de Honório Gurgel, depois de 11 anos, né? Eu saí, fui em 2002, fui para ser gerente operacional de uma unidade que só tinha SESI. Ela basicamente tinha esporte e tinha uma parte pequena de educação básica, uma parte pequena de saúde, né, a base clínica, e eu comecei a implementar. Aí eu implementei odontologia, cresci a área médica, incrementei a área de educação, refiz a área de lazer, tirando inclusive áreas de lazer para colocar outras áreas, inclusive o Senai Educação Profissional começou no Senai. O Senai hoje é um dos grandes Senais de formação do Estado, é o Senai que começou com uma solicitação de um pedido de CNPJ para instalar o Senai, que eu não entendia nada daquilo ali, mas eu entendi que era importante para a comunidade. Então, instalou um Senai em São Gonçalo, e aí, em 2004, São Gonçalo era muito pequeno, e ele era absorvido pela unidade de Niterói. Tinha um gerente executivo que cuidava das duas unidades. E eu era gerente operacional subordinado a esse gerente executivo. E a operação começou a ficar grande. E aí, em 2004, eu tinha um desafio. Olha, teu faturamento é R$30 mil. Quando chegar a R$150 mil, a gente vai ter que separar, vai ficar a operação muito grande. Então, o gerente de Niterói vai ficar só com Niterói e São Gonçalo vai ficar isolado e você vai ser promovido a gerente executivo. Me deu o desafio. Em 2 anos, eu bati a meta e aí eu virei gerente executivo. Isso eu fiquei de 2004 até 2011, quando eu fui convidado para assumir dentro da diretoria de saúde um cargo novo que seria gerente geral de qualidade de vida, que era uma atuação multiprofissional no nível estadual e ia estar embaixo de toda a área de saúde, esporte, embaixo dessa gerência, que era de projetos e planejamento estratégico para integração dessas áreas. Eu acho muito bacana o que você traz dessa tua trajetória, porque além das oportunidades, você buscou o conhecimento para que pudesse estar aquém do que estava à sua frente, né? E aí você teve essa construção, uma história muito bacana, né? A gente viajou junto contigo aqui, você foi relembrando e a gente foi viajando junto. Como é que foi bacana de ter essa troca, né? De esporte, lazer, educação, isso faz sentido. Quando a gente pensa na sociedade, ele faz sentido. E aí, eis que surge, eu queria que o senhor desse essa sequência, eis que surge, talvez, vou me arriscar, se eu tiver errado, o senhor me fala que eu aceito. Surge a atitude Vida Saudável. Vida Saudável. Como é que surge, da onde surge? Eu quero que o senhor mostre. Então, como é que foi? Então, o que acontece é que dentro dessa atuação, você falou uma coisa importante. Como eu fui para a gestão, muitas das pessoas esperam você mudar de carreira para estudar. Eu me antecipei. Eu entendia o direcionamento de onde eu queria levar a minha carreira e eu me antecipava na formação. Então, eu sei que eu preciso de uma capacidade para estar lá. Eu sempre estava preparado para a oportunidade. A maioria desses cargos que eu entrei no SESI foram cargos que não existiam. No SESI foram criados. E eu estava preparado para aquela oportunidade. Ou mudanças hierárquicas que tiveram de mudanças estruturais, que surgia a vaga e eu era convidado porque eu estava preparado. Então, eu fui muito para a linha de gestão. Eu fiz mestrado na área de sistemas de gestão, fiz MBA em gestão estratégica, fiz MBA em estratégia organizacional, eu fiz um curso em Wharton de estratégia e inovação de negócios. Aí eu fui... Paralelamente, nessa vocação, aí eu comecei para chegar lá onde estudo, não estou fugindo não. Não, claro. A entender o comportamento humano. Só falou que ia falar. Por quê? Porque uma pergunta que eu não conseguia responder, eu não conseguia a resposta, foi assim, por que as pessoas querem fazer mudanças na sua vida e não conseguem? Eu não conseguia entender por que isso acontecia. Porque não era problema de informação. A informação estava dada, todo mundo sabe o que precisa fazer em termos de alimentação, de atividade física. A informação, se você for no Google, tem milhões de informações sobre isso. O que você precisa fazer. Mas, apesar disso, a pessoa tinha necessidade, sabia o que tinha que fazer e não fazia. Essa conta, para mim, não fechava. E eu fui buscar essa resposta. E aí eu fui começar como... na minha inocência, eu achei que eu fosse conseguir encontrar a fórmula de eu ser o agente facilitador, protagonista da mudança de alguém.
Eu fui fazer formação em coach, que era uma metodologia. Eu falei, talvez o método não seja adequado. Qual é a metodologia que eu tenho que utilizar para fazer isso? Eu já fazia isso intuitivamente como minha carreira foi construída, eu construí minha carreira. Muitas pessoas me procuraram, Luiz, como é que me ajuda por tua carreira? E pessoas que nem trabalham comigo de fora. E eu começava a fazer um mapa, uma trilha ali, e aquilo ali, uma vez conversando com uma pessoa, eu falei assim, cara, você está fazendo coach? Eu falei, quê? Que coach? Que é isso? Aí eu fui entender que era coach, fiz o curso, a formação, várias formações, inclusive, para entender um método, e achando que agora eu tenho um método, agora eu vou conseguir fazer as mudanças das pessoas. E não consegui. Eu falei, caramba, então falta alguma coisa. Aí eu falei, programação linguística. Eu falei, então o problema deve ser de comunicação. Aí eu falei, programação linguística. Aí estudei. Falei, pô, agora eu tenho a ferramenta. Eu tenho o método, agora tenho a ferramenta. Nada. Não funcionou. Eu falei, cara, o que é isso? E tudo isso é comportamento humano. A gente está falando de comportamento humano. Isso começou em 2008, minha formação em comportamento humano. Eu falei, caramba, comecei a tentar buscar, ficava buscando. Cara, aí eu fui hipnose clínica. Curso hipnose clínica com programação linguística e coach. Falei, junta tudo isso, cara, eu vou fazer esse curso. Porque é uma técnica, né? Vou fazer. Aí eu fiz esse curso e as coisas, cada vez que eu fazia um curso, eu achava que era para eu usar. Não, e as coisas me mudavam. E aí mudava o meu comportamento de entender como é que funcionavam as coisas. E na hipnose clínica a coisa começou a fechar. Porque uma coisa acaba fundamentando a outra. Eu falei, caramba, agora eu estou entendendo, começando a entender um pouco, encontrar a resposta do que eu não estava entendendo. E aí eu fui para o viés da neurociência. Eu falei, não, mas qual é a base científica? Eu quero entender a base científica, o fundamento científico disso aí. E aí eu fui para estudar neurociência, fui me especializar em neurociência do comportamento humano, e aí a conta fechou. Hoje eu digo que é o seguinte, eu entendo. Então, hoje eu entendo o mecanismo da mudança. E eu entendo da tecnologia humana. O que eu chamo de tecnologia humana? Cérebro, funcionamento do cérebro, como é que é a mente, como é que a gente funciona hoje, por que a gente funciona assim, por que a gente age como age, por que a gente não faz o que a gente gostaria de fazer. Hoje eu entendo o mecanismo. Então, como eu entendo o mecanismo, final de 2017, eu tomei a decisão, o SESI, eu estava trabalhando com muitas áreas, na diretoria de saúde, ela deixou de ser diretoria de saúde, quando eu assumi, em 2015, virou diretoria de saúde e sustentabilidade. Então, eu assumi as áreas de esporte e lazer, cultura e arte, responsabilidade social, engenharia, odontologia, psicologia, pedagogia, nutrição, meio ambiente. Cara, o meu espectro aumentou assim, de uma forma absurda. Não era mais esporte, lazer, era tudo. E que foi excelente, que eu tive que trabalhar com as excelências da área, porque a FGEN tem profissionais excelentes, e me deu uma visão mais ampliada ainda de tudo que eu... Só que chegou um momento que eu não estava mais tão feliz assim, porque estava me afastando do meu propósito de vida, que é ser um instrumento para melhorar a saúde populacional. E eu estava muito disperso. Em 2017, conversei com o meu superintendente e falei assim, olha, eu quero sair. Você está doido? Não, eu quero sair. Cara, você é o diretor, você é o cargo mais alto. Você chegou hoje, pessoas não... Eu quero sair. O salário é absurdo. Eu não gosto de citar meu salário, quero que é um salário absurdo. Eu estava tomando a decisão de sair de uma instituição que não está aposentada. Depois de 28 anos, estabelecido, com excelente salário, para começar do zero. Para começar a atitude de vida saudável. E que foi quando você percebeu que você entendeu o que você tanto buscava. Isso. E aí você tinha como fazer. E eu sabia qual era o meu propósito de fazer. Então eu comecei do zero. E aí voltei para estudar fisiologia, tinha que me atualizar em fisiologia. Anatomia não, porque não muda, né? Mas fisiologia tinha muitos avanços, né, em termos da ciência. E eu sempre tive a base científica como norteador, né? Norteador. Então eu fui estudar artigo científico, fui estudar muito autodidata, fiz cursos. Aí veio o Covid. Eu fui desenvolver uma ferramenta que é uma plataforma de trabalhar com saúde e metodologia, uma plataforma de prescrição, mas ela não é o diferenciador, ela é a prescrição, é a metodologia para a saúde. Que eu tentei implementar no SESI, não consegui. Eu falei, cara, esse projeto é muito bom, eu vou para a carreira solo, vou criar minha startup de saúde, que é a Atitude de Vida Saudável,
e vou desenvolver essa plataforma com o meu conhecimento e vou partir para isso e vou fazer um trabalho diferente, com uma metodologia diferente para trabalhar com saúde. E aí surgiu a Atitude Vida Saudável em 2018. Foi um desafio para falei, Luiz, não tem como mandar você embora. A tua reputação dentro da instituição, o teu resultado que você dá, como é que ele vai dizer que quem está demitido? Como é que justifica a demissão? Vamos fazer o seguinte, assim que tiver uma reestruturação na Fijan, a gente bota você dentro dessa reestruturação. Beleza? Perfeito. Isso aconteceu em agosto de 2018. Eu fiquei esperando, aí eu fiz toda a saída, foi uma saída muito harmônica desse processo. Em 2019, eu abri a minha startup, eu fui fazer um ano sabático, né? Um sabático de estudo, né? De aprofundar estudo, eu tive essa condição, eu saí, eu tinha uma estabilidade, tinha um recurso financeiro que me deu essa condição de me reposicionar comportamentalmente, minha energia, porque você abre mão, você não tem certeza do que você está fazendo, né? Sim, sim, é um novo, né? Só tem uma loucura, porque meus pais falaram, você é maluco, todo mundo falava que eu era doido. Eu falei, cara, mas eu estou buscando aquilo que faz sentido para mim. Que faz sentido. Né? Eu não, chegar em casa com dinheiro, com um salário excelente, mais frustrado, né? Eu estava indo para o lado do sofrimento, não do prazer. Então eu fui para o lado do prazer e fui buscar isso e fui estudar e mais ainda fui me formar. E aí surgiu a Atitude Vida Saudável, eu criei a empresa, a startup no outubro de 2019 e aí veio o Covid. Uhum. O Covid foi onde eu fiz minha especialização em neurociência, parado não vou ficar. E eu fiz online uma especialização em neurociência, fui entender e eu nunca estudei tanto na minha vida. Eu imagino. Muito isso. Você, depois de mostrar o livro, biografia do meu livro, todos aqueles livros que estão ali são 15 páginas. Ou eu li, ou eu consultei, artigos científicos e livros. Então, eu tenho um embasamento muito denso, teórico e científico sobre isso. E eu apliquei. Eu falei assim, eu vou aplicar. E aí, criei, depois que acabou, o meu filho acabou indo pela linha da educação física, ele se formou, mas a gente pegou a questão do Covid, né, das restrições, e eu montei um projeto com ele, foi o primeiro emprego dele, né? Eu montei um projeto com ele, falei, vou montar um projeto que eu acredito, né? Uma célula que eu acredito, que é trabalhar a atividade física como saúde. E aí montei o projeto, e assim que foi liberado em maio, acabou a restrição, e em junho a gente inaugurou, eu tinha já um ambiente de salas, montei um estúdio, com foco na metodologia, usando a plataforma. Com tudo que você buscou na tua trajetória. Com tudo na minha trajetória. O ciclo fechado, como você disse, né? A experiência prática. O estudo de caso, inclusive, está aqui. Depois de 2,5, tem o estudo de caso, que é o... E aí eu comecei a desenvolver o meu filho nessa visão. Né? Então, eu comecei a trabalhar junto com ele, fazendo a implantação dos processos, fazendo a implantação da metodologia, fazendo a capacitação dele, e aos poucos eu fui saindo. E eu fui, agora você fica à tarde e eu fico de manhã, eu vou ser o teu consultor e teu mentor. Hoje ele está sozinho lá. Hoje eu vou lá, eu sou aluno consultor. Eu vou lá praticar a minha atividade física e sou o mentor dele. Tem a parte de estratégia de gestão continua comigo. Eu estou introduzindo nele nesse processo, ensinando ele. Eu estou fazendo a mentoria dele, como faria com qualquer profissional. E assim aconteceu, até que eu cheguei ao ponto que eu falei assim, eu tenho que compartilhar isso. Esse não pode ficar... Esse construto ele é muito relevante para ficar no meu e no meu filho. E aí eu resolvi escrever um livro. E aí sai esse outro filho. Aí sai outro filho, né? Aí saiu que tem o nome da minha empresa, Atitude Vida Saudável, o nome do espaço é Espaço Vida Saudável, da minha plataforma é Atitude Vida Saudável, e o livro não pode ter nome diferente. Eu tinha colocado um nome diferente, minha filha falou assim, minha filha é formada em publicidade, mídia social, e ela ajuda muito na parte de mídia social. Eu falei assim, pai, eu dei os nomes, sempre compartilho com eles, né, eles são meus sócios. O que você acha desse nome? Um monte de nome. Eu falei assim, pai, por que o seu livro não é... Não é você. É um filho mesmo, né? E construído junto com os seus filhos, né? Por que não é o nome? Esse é o nome. Eu falei, verdade. E é minha filha que deu isso. Então eu fiz... Então eu publiquei o livro, nem divulguei tanto o livro, eu fiz um workshop lançamento muito petit comité, né?
Aí eu conversei com o SESI comprou o livro para todos os profissionais, entendeu que está tudo dando viés. Então, eu estou conversando com ambientes organizados, conversei com o professor Hernani, com o Felipe, quando eu fui levar o livro para eles, falei um pouquinho do livro, e acho que tinha que compartilhar. Esse livro é um livro que eu previ trabalhar com 200 folhas, chegou a 280 e poucas folhas. Eu tive que cortar uns 40 páginas. Depois de escrito, eu cortei porque eu achei que estava demais, e estava entrando em viés que não era, talvez seja para um outro livro. E ele fala muito, 40% de comportamento humano. Né? Então, eu explico na base da neurociência, eu falo da minha visão de saúde, a minha visão de como é que eu interpreto a saúde dentro de um contexto científico. Mas como é que é a minha visão? Eu tento tornar didático algo que é complexo. Né? Então, por exemplo, a minha visão de saúde ela é muito ampla. Ela tem 6 dimensões. Ela tem a dimensão... A parte física é uma das dimensões. A gente geralmente trabalha com a visão física. Da atividade física é a visão física. Só que na visão física nós temos 3 componentes. Atividade física, alimentação saudável e o sono. Está no componente da dimensão física. Nós temos a dimensão espiritual, que é do propósito. É o propósito de vida. O que a atividade física e a saúde das pessoas tem a ver com o propósito de vida delas, no nível da longevidade delas? A gente tem que entender isso na perspectiva da pessoa para saber como é que a gente contribui. Tem a perspectiva emocional, o estresse, como é que influencia a atividade física. Ainda mais na atualidade, né? Tem a dimensão social, dos relacionamentos. Como é que a atividade física influencia nos relacionamentos? Com o pai, com o cônjuge, com o filho, com o aluno, com quem quer que seja. Ela impacta. Tem a dimensão financeira. Mas o que tem finança com saúde? Tudo. Fica desempregado. E para onde vai ter a sua saúde? Saúde mental, né? Saúde mental. E tem a visão da saúde... Eu não sei se eu já falei isso, mas o que acontece? Então, o que é saúde, Luiz? É isso tudo? Não, saúde é o complemento disso tudo. Então, se você não tiver... Você não precisa estar excelente em tudo, você não precisa ter o melhor emprego, estar bem com ótimo relacionamento, emocionalmente estruturado, praticar atividade física, ter alimentação saudável, ter um propósito. Não precisa ter tudo isso nas perfeitas condições. Você precisa ter um equilíbrio dinâmico disso. Porque quando você, por exemplo, você fica desempregado, ou o teu recurso não está suficiente, mas se as outras dimensões estiverem bem equilibradas, tiver um bom relacionamento, um bom propósito, você estiver fazendo atividade física, ela compensa, ela mantém sua saúde equilibrada. Ela te ajuda em busca desse propósito que está faltando. Né? Isso. Ela te ajuda a equilibrar. Então, você consegue se manter saudável mesmo estando desempregado. Porque ela vai te dar condições para você voltar ao emprego. E não vai te aprofundar em alguma outra... E não vai aprofundar, porque são essas dimensões são influenciadas. Uma influencia a outra. E se você começar a derrubar você derruba outro, e aí vai para o caos. A gente precisa entender, como profissional de educação física, apesar da nossa formação seja basicamente em uma dimensão, a gente tem que entender todas, na perspectiva do cliente. Porque senão a gente não consegue ajudar na essência da saúde. E aí você vai para uma outra visão, que é do estilo de vida saudável. Aí entra assim, uma participação grande. E esses são 4 alicerces. Para o estilo de vida saudável, precisa de 4 alicerces. A gente trabalha em na atividade física regular. Mas tem a alimentação saudável, tem a regulação do estresse e tem o sono. E o sono talvez seja mais importante. E a atividade física tem um grande valor nisso, porque ela influencia em todas as outras. Mas as outras não necessariamente influenciam na atividade física. Então, ou seja, a gente pode contribuir em todas as outras. Todas as outras, e não necessariamente você ter uma alimentação saudável vai te estimular a fazer atividade física. Sim. Mas quando você faz atividade física, você acaba querendo regular também a sua alimentação, porque ela influencia. Então, nós temos como instrumento, o instrumento mais poderoso de saúde que nós temos é a atividade física. E quem pratica, quem tem esse ofício na mão? É o profissional de educação física. Então, na essência, o profissional de educação física é o mais essencial na saúde. Na saúde, a profissão mais essencial na saúde é a educação física. Não é o médico, não é o psicólogo, não é o nutricionista, eles também são. Mas fazem parte, né? Eles fazem parte do contexto, mas não são. Eles são muito mais no viés da doença do que da saúde, porque eles tratam. A nutrição está muito dentro do viés da saúde também. Não a nutrição clínica, que ela está mais no nível da nutrição para tratar doença. Mas ela está no viés da saúde. Algumas práticas da medicina, como a ginecologia,
também tem o viés de saúde por causa da prevenção. Tal. A pediatria, que acompanha desde o nascimento, elas têm um viés um pouco mais de saúde, mas a clínica geral. Mas as outras não, elas são muito mais vocacionadas para doença. Uhum. A gente não é vocacionado para doença, a gente é vocacionado para saúde. É isso que eu entendo como saúde. Só que o treino é recurso. Então a gente começa, só que a gente está começando hoje a trabalhar com saúde na prescrição. A gente entende, não treino para a saúde, não. A saúde começa no entendimento do comportamento humano, no entendimento da pessoa. E eu falo da metodologia de 8 etapas. E a prescrição, ela só acontece na 6ª. Não dá para antecipar, né? Não dá para antecipar. Até você chegar à 5ª etapa, você só está conhecendo a pessoa. Que vai naquilo que o senhor já tinha falado sobre oportunizar atividades que sejam direcionadas àquele bem para que se dê resultado. Entender o risco, entender as oportunidades, entender o prazer, entender tudo isso, para você poder orientar. Então, a atividade física saudável, transformando o profissional de educação física em mentor de saúde, a gente poder ser um mentor de saúde dessa pessoa. Porque nós não vamos... Você vai hoje... Essa figura foi feita em inteligência artificial. Eu não encontrei uma imagem que pudesse representar. Então, foi na inteligência artificial e com esse desenho da atividade física, eu criei para tentar... uma imagem vale mais que 1000 palavras. Tentar traduzir na imagem o que eu estava tentando falar no livro. Bom, que pesado. Eu falei para vocês que até o final vocês tinham que ficar, porque é aula. Professor, como foi bom... escutar sua trajetória. Hoje eu tenho certeza que quem está assistindo de casa não está só assistindo, está anotando, está pesquisando, está buscando. Então, falei brincando, mas é uma verdade, foi uma aula que a gente teve o prazer de escutar do senhor. Como é que é bom a gente ver produtos sendo lançados que vão mudar o mercado e trazem uma nova visão, uma nova ideia de entendimento do que é saúde. Isso é fantástico. Bom, só tenho a agradecer de o senhor ter separado um tempinho para dividir a vida com a gente. E aí eu deixo a palavra com o senhor para poder se despedir do pessoal de casa. Para aproveitar e concluir, quando eu falo que nós somos protagonistas, não, mas nós somos essenciais. Profissionais essenciais para a saúde. Só que quem muda comportamento é a própria pessoa e nós somos um meio para isso, para ajudar, assim como diversos recursos, nós somos um meio. Então o livro, falando do livro, ele é um livro que fala muito sobre isso, traz metodologia, traz tudo de caso, e a gente... se vocês acharem que vocês estão comprando o livro para ter uma ferramenta, uma pílula mágica para melhorar o resultado dos nossos alunos, talvez vocês vão descobrir que ela é uma pílula mágica para mudar nosso comportamento. Todos os cursos que eu fiz de comportamento, eu aprendi que eu tinha que fazer a mudança antes do que realmente propor a mudança de comportamento. Então, o livro vai ajudar você a ter um novo comportamento e pensar em saúde e poder contribuir com a saúde do seu aluno, do seu cliente, como é que você quer que ele seja. Tá? Foi um prazer estar aqui contribuindo com essa minha formação e com todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo da minha carreira. Professor, gratidão por ter dividido com a gente um pouquinho da sua trajetória e ter trago para a gente esse novo produto que vai ajudar muitos profissionais de educação física. Bom, com vocês, professor Luiz Ernesto, e com vocês, a gente se vê semana que vem. Até lá!